Boa noite, gente. Eu sou Rafael Ferreira, estou falando aqui de Juiz de Fora. Boa noite, pessoal. Sou Diogo Dutra, tô falando aqui de São Paulo, capital. Bom, pessoal, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, enfim. Sou o Willam, para aqui de Ananindeua, do Pará, região metropolitana de Belém. Hoje realmente é boa noite, nós estamos aqui 10h15 da noite. É só maluco mesmo que nós estamos nessa pegada. E hoje nós vamos falar de um livro aí que foi uma sugestão já antiga das nossas conversas aí, offline, né? Off YouTube, né? Não offline, não, mas off YouTube, que é o livro A Mente Cativa do escritor polonês-lituano Czesław Milosz. E, bom, eu vou fazer um pequeno resumo do que é o livro, e um pouco fazer também um contexto assim do porquê que surgiu essa conversa, e o interesse por esse livro, que tem a ver com o papel dos intelectuais na política, de modo geral, né? E o Czesław Milosz, ele era um intelectual polonês que viveu o período da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e testemunhou, né, a passagem, né, a vivência da Polônia, tanto pelo lado dos nazistas, quanto depois pelo lado dos comunistas. E ele faz um livro, né? É um livro que tem alguns capítulos ele traz exemplos de alguns intelectuais, né? E aí ele dá o nome alfa, beta, gama, ele nomina, né? Tem até na nota do tradutor, para quem se interessar, o tradutor explica quem é no livro que está disponível na Amazon. É um livro que eu comprei, mas tem esse livro disponível também em PDF, se a gente pode conseguir aí, se alguém tiver interesse. Eu tenho uma versão traduzida em PDF, não está muito boa assim a formatação, mas eu acho que dá para começar a ler, dá para ler, eu acho. Então ele retrata esses intelectuais que trabalham nessa passagem, vamos dizer assim, do nazismo, né, do nacionalsocialismo, para o comunismo. E aí ele dá um testemunho mesmo. São pessoas com quem ele conviveu, né? Então ele faz uma introspecção sobre isso, né? De como essas pessoas, esses intelectuais, eles reagiram vamos dizer assim, como eu posso dizer, William? Seria um ataque, né? Um ataque de um governo totalitário, né? A mente. Como é que a gente pode. A submissão, né? A submissão que a pessoa se coloca perante um eixo autoritário, né? Acho Sim, que sim. resumidamente, é isso, o É livro. isso, é isso. Então ele mostra essa dificuldade de lidar, né? O intelectual que tem que trabalhar muitas vezes em funções que são muito diretamente ligadas ao Estado, então estão ali naquela posição bastante difícil, né? Eu gostaria agora de passar um pouco a palavra para vocês, para a gente começar a a pensar a respeito disso, né? De como essa discussão sobre o papel do intelectual ela tem uma importância hoje para a gente também, né? Porque eu acho que não é uma discussão só historiográfica, né? De um livro que traz um testemunho muito importante sobre um momento muito importante também do século XX, mas também é uma reflexão que diz respeito ao momento, ao mundo de hoje, né? Mesmo que a gente não viva num estado totalitário, né, como no Brasil, a gente tem uma força muito inebriante do populismo que tem um papel muito importante vamos dizer assim, no fazer a cabeça desses intelectuais, né?
e a gente pode traçar alguns paralelos. Mas antes disso, eu gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acharam desse livro, porque antes da gente começar aqui, a gente estava comentando que é um livro difícil, né? Porque é um momento difícil da história, né? Ele, em determinados momentos ele fala sobre aquilo que estava acontecendo, assim, de mortes e mortes e pessoas morrendo né, você não tinha muito para onde ir. Você vai para um lado, você está caindo você cai no nazismo, você vai para o outro, você cai no stalinismo. E ele é uma pessoa de dentro, né? Não é nenhuma pessoa que assim, igual a mim fala assim, não tinha essa opção, não tinha. Você vê claramente que é uma pessoa que não tinha opção, né? Ele mesmo tá ali enredado naquela, naquela opressão, né, do Estado totalitário, né? Ele escreveu esse livro no contexto da Guerra Fria, né? A Europa estava dividida, basicamente entre ditaduras stalinistas, né? Onde estava a Polônia na época, inclusive era a República Popular Democrática da Polônia, que era uma Polônia diferente de hoje, maior, uma fronteira maior. E por esse livro ele ganhou o Nobel de Literatura de 53 pela escrita dele, né? É um livro pequeno assim, é, tem 250 páginas, mas é um livro muito denso. Ele tem muita informação em pouca página. Ele consegue colocar muita coisa sem ser prolixo. De fato, o livro tem muita informação, então ele tem que ser lido com muita calma, sem pressa de terminar. Pois é, o Milash, ele trabalhou no Estado, na República Popular Democrática da Polônia. A última função dele estatal foi como embaixador da Polônia nos Estados Unidos, e é lá que ele deserda, e não volta mais na Polônia, não durante a Guerra Fria, e lá ele escreve esse livro. E o nome do livro é Mente Cativa. Esse livro, ele faz parte de uma tradição, entre aspas, né, de intelectuais que estudam intelectuais que acabam sucumbindo ao poder, né? Eu falo que ele faz parte de uma tradição, né? Porque o Milash ele não é o primeiro a tocar no assunto. A gente tem autores que vieram antes dele. E como o Eric Voegelin, se não me engano, e tem o Raymond Aron, um francês, que escreveu o Ópio dos Intelectuais, e o Medicativa vem nesse contexto. Ou seja, é, existe sim entre aspas, uma tradição de estudo sobre isso. E como foi que eu conheci a obra dele? Eu, na verdade, não conheci ele diretamente. Eu fui meio que apresentado a ele por um outro autor, que é o Mark Gillan, que é um professor dos Estados Unidos, dá aula lá, e ele escreveu dois livros. O primeiro livro, ele escreveu vários livros, né? Mas o primeiro dele que eu tive contato foi A Mente Imprudente, que é um livro sobre como os intelectuais à esquerda sucumbiram ao totalitarismo, né? Ou flertaram com isso. Não só a esquerda, mas a maioria desse livro é a esquerda, né? Mas ele coloca intelectuais à direita, entre aspas, né? Tipo o Heidegger, que foi o mentor intelectual da Hannah Arendt. E escreve um outro livro que é A Mente Naufragada, que já vai abordar como autores se tornaram reacionários. E como a questão do reacionarismo ela vem muito antes dos atuais populismos, né? Só que na introdução do Mente Imprudente, ele menciona o Milash, que é o Mente Cativa. Inclusive, foi que inspirou o nome desse livro. Então, a ideia original do Mark Gillan é ler o livro dele como o segundo de uma trilogia. O primeiro é o Mente Cativa. Foi quando eu parei de ler o Mente Prudente e fui comprar o Mente Cativa do Milash, que é o cara que começa essa discussão. Bem, é, terminada essa introdução, o Milash, ele deserda e escreve o livro de dentro. Essa é a diferencial para começar, né? Não é um autor de fora, não é um autor do dito capitalismo, né, que vai lá e simplesmente inventa mentira, inventa razões para criticar o stalinismo, não. Ele é um cara que viveu nisso e ele começa a abordar por um viés diferenciado, né? Se vocês forem olhar autores da época, a discussão era muito mais econômica, de qual sistema era mais eficiente, e também um pouco de política, né? A questão da liberdade, mas é uma questão muito mais abstrata, né?
o mundo livre te permite gerenciar a tua própria vida. O mundo da cortina de ferro não permite isso, mas era uma questão muito mais principiológica, né? Não tanto concreta. O Milage, ele vai tratar da questão de como as pessoas comuns, intelectuais, mas pessoas comuns, sem grande projeção, como as pessoas comuns dobram o joelho perante um ente autocrático. E não é só aceitar, obedecer, uma questão de sobrevivência. Como a gente encontra hoje em várias ditaduras do mundo, aliás, não só ditadura, né? Tipo, em regiões onde o Estado brasileiro ele é muito pouco presente, né? As pessoas acabam aceitando outras emanações de poder, né? Paralelas para não morrer. O que o Village vai tratar é um pouco além disso. A pessoa ela se dobra não só em termos sociais, para não chamar a atenção do governo, ela se dobra mentalmente também. Ela aceita aquela aquela dinâmica social que vai vir com o stalinismo como uma dinâmica boa para ela. Ela dobra o joelho. Eu acho muito boa essa expressão. Ela de fato dobra a cabeça. Ela aceita isso. E ela, com base nisso, ela vai justificar a escolha dela, reforçando essa dobra de joelho. Aí ele fala de quatro pessoas que ele conheceu, né? Alguns foram amigos dele, amigos pessoais dele. Ele vai chamar de codinome, né? Ele vai chamar de alfa, beta, gama e delta. Eram pessoas que eram trovadores, um era escritor, outro era novelista e o último era professor. São quatro poloneses também e que ele não vai dizer o nome dele no livro, mas hoje a gente já sabe o nome de cada um, que vai falar isso ao longo da conversa. E ele vai falar como é que a pessoa vai passar de um estado de crítica ao regime, mesmo que ela não manifeste essa crítica, né, uma questão de sobrevivência, a um estado de aceitação. Mas só que a aceitação não é aceitação de meramente desistência de lutar, não. Como assim? Ah, já não posso mudar nada, vou tocar minha vida. Não. A pessoa justifica a dominação. Ela passa a justificar a existência desse poder. E não apenas uma mera lamentação de que algo existe. Então, em termos gerais, é isso que ele vai dizer. Como é que pessoas conseguem fazer essa operação mental? Como é que a mente consegue operar nisso? E não tem como. A pessoa ela acaba quebrando por dentro. Ela quebra por dentro. Em que sentido? Sempre, ou quase sempre, ela vai desenvolver meio que uma personalidade dividida. Ou, falando em outros termos, uma dupla personalidade. Para não entrar em parafuso, ela vai simplesmente ter duas morais. Uma moral, uma ética para dentro, né? Dentro dela, e uma outra ética para fora. Vai ser ao contrário do que te chama de ética monista, né? Que a pessoa tem uma conduta para tudo. Não, o certo para mim, não interessa a situação é esse. O certo para mim, o errado é aqui. Não. Essas quatro pessoas, né? Que vai chamar de alfa, beta, gama e delta, vão quebrar as suas mentes para terem duas morais diferentes para conseguirem suportar a dominação do stalinismo na Polônia. Eu vou pegar, não, acho que o Rafa e o William já fizeram uma abordagem muito boa, transversal do livro, e eu acho que eu vou pegar mais as sensações e pegar esse fio da meada que o William me trouxe, né? Primeira motivação que me fez ler o livro, há algum tempo atrás, e depois falar algumas sensações que me vieram nessa leitura. Eu acho que assim, o motivo era justamente isso que o William falou, de como que pessoas que a gente considera super inteligentes, pessoas que entendem a dinâmica, conseguem entrar numa dinâmica de submissão, e mais, né? Nessa submissão, vamos dizer, mais do que consentida, mas aceita, né? Uma dominação. é, tá? Depois de um final, um momento até é, é, introjetada, né? E o mais maluco é que quando a gente chega de fora, alguns intelectuais,
fazendo esse papel, a gente não concebe que isso pode acontecer. A gente fala, não, esse cara tá sendo comprado, esse cara tem alguma coisa por trás, ele tem algum, né, sei lá, tá recebendo, né? A primeira coisa que falam é isso, né? O cara tá ganhando dinheiro com isso, então ele tá fazendo isso, propagandista, é porque, né, ele tem um rabo preso, sei lá, né? E a gente não consegue conceber que alguém com uma clareza intelectual consegue dar esse passo, né, uma transformação tão profunda e tão interna. E aí, quando você vai ler o livro é, do Chesley, como que é? Czeslaw, é, ou a gente falou aqui no paralelo de chamar ele de Cezão, caso ele tivesse algum problema, pessoal, É então. Czesław Milosz. Milosz. É, porque tem umas letras, né? É mais difícil, vocês É vão entender. Um L cortado, né? Eu não sei como é. Mas assim, bom, eu vou me permitir a chamar ele de Cezão aqui para vocês que sabem pronunciar melhor, vocês falam. Mas assim, no final do dia, quando a gente, quando eu li, né, o livro, é, me deu angústia, cara, porque ele como intelectual é, e os personagens que ele traz, né, como o William comentou, você fala, pô, são artistas, são um professor, né, que são pessoas que estão ali, né, em termos de artes é, divergentes, né, pessoas que conseguem entender o poder da liberdade dentro do processo de criação, né, dos seus próprios trabalhos, né, a interferência no trabalho de um romancista, né, deixa de ser uma expressão de arte, deixa de ser arte, o cara começa a virar alguém que está colocando uma narrativa, né? E o processo que o Cezão coloca dessas pessoas antes e conforme elas vão caminhando nesse processo, porque não é uma transformação imediata. A mudança de estado é pouquinho a pouquinho. A grande percepção de mudança de estado vem quando você compara o início e o fim. Aí você fala, cara, que isso? Né? Mas conforme ele vai descrevendo, né, cada processo que você vai entrando, cada enredamento que a pessoa vai se dando, seja parte dele por medo, mas o que me dá a percepção é que no final é aquela coisa. Se você aceita logo do início um pouquinho, daqui a pouco esse negócio virou tão grande que você não consegue mais voltar atrás. E aí, ou você inventa uma desculpa para justificar tudo aquilo que ocorreu e que, de uma certa forma, você é também cúmplice, e aí, né, chega nesse ponto que o William falou, cara, talvez a pessoa comece a criar uma série de justificativas na cabeça a ponto de criar duas morais, né? Eu fiz isso porque era necessário, eu fiz isso porque ele não consegue, né, entrevistar as pessoas e nem entrar na cabeça das personagens, né, suficientemente para trazer essa resposta, né, em primeira pessoa de cada um do porquê, né? Mas é interessante ver as pequenas mudanças a conta-gotas e no final, né, o resultado. Mas acho que a grande importância que vem um pouco com o que o Rafa fala sobre, talvez a gente depois analisar isso no cenário atual, é o quanto cada um desses profissionais fazendo esse processo, eles têm um impacto na opinião pública, né? Eles têm um impacto no processo de transformação de outras pessoas, né? Das narrativas, de você tirar o foco de um lugar e jogar para outro, né? Então, no final é isso. Acho que uma força de cúmplice dentro desse processo que é, seria assim, cara. Talvez para você preservar sua dignidade como intelectual, como artista, você deveria, desde o dia zero, não, não aceitar um centímetro, né? Porque se você começa a aceitar, isso vira uma bola de neve, né? Então, a obra é tão boa porque ela mostra isso, né? São seres humanos se transformando e aceitando uma condição de liberdade, quer dizer, de não liberdade e de controle intensa, e seres humanos que, a princípio, deveriam ser os caras que mais perceberiam isso, né, na transição, perceberiam, sei lá, o processo, né, que vai apertando, né, vai tirando a nossa humanidade, vamos chamar desse jeito, e, e são pessoas que não alertam, né?
na verdade, ajudam esse processo a ir mais rápido. Então, acho que essa é a sensação final, né? Como o Rafa e o William passou o resumo do livro, acho que para mim esse é o ponto, e o quanto isso é, a gente enxerga em alguns intelectuais atuais e o quanto isso é perigoso, o quanto a gente deveria estar alertando mais essas pessoas para não divergirem um centímetro, que ao divergir, né, essa dignidade de pensamento e de liberdade e de impacto sobre o seu pensamento no mundo, ele pode levar a gente para lugares muito obscuros. É, lembrando assim, de certa forma, eu acho que é importante destacar, né, que o momento ali era muito diferente, né, também assim, no certo sentido, pela gravidade, né, eu acho, do da opressão mesmo, né? Eu acho que você está ali, o leste europeu uma região do mundo que é bastante sofrida, né, no sentido da violência mesmo, e no sentido dos impérios, né, do poder do Estado. Uma hora é a Alemanha nazista, outra hora é o stalinismo. Antes tinham os czares, né, e a própria Polônia teve uma participação de expansionismo. A Lituânia, por exemplo, pertencia à Polônia, se não me engano, né? Mas assim, o que eu gostaria de trazer mesmo era isso, quer dizer, por que que a gente hoje não está num momento tão grave, por exemplo, no Brasil, de uma disputa entre dois estados totalitários, vamos dizer assim, né? Para fazer uma comparação, né? Entre o Brasil e aquele momento, né, a Polônia viveu isso, né? Era um Estado totalitário da direita, né? E um Estado totalitário da esquerda. Não se sabia disso, quer dizer, de certa forma, ele mesmo fala no livro que quando eles estavam acossados pelo nazismo, eles imaginavam que havia alguma coisa lá na União Soviética, mas eles não imaginavam o que era, né? Eles não tinham muita saída, né, do que fazer, porque o governo, o que eles chamam de governo de Londres, seria o governo que foi deposto pelos nazistas, que poderia assumir o poder, não tinha uma força de presença, né, para substituir os nazistas quando esses fossem derrotados. E, quer dizer, isso ele fala já prevendo uma alternativa, né, quando os nazistas fossem derrotados. Então, não havia, no final das contas, não havia só alternativa. Eles estavam ali sem alternativa. Mal comparando, a gente vê muito isso, né, no debate político no Brasil e no mundo, é que se você não está de um lado, você está do outro, né? Então, essa coisa e o livro, assim, o interessante do livro é que o Wieland vai me corrigir se eu estiver errado. Mas no momento que ele escreve o livro, ou pelo menos parte do livro, ele ainda era funcionário do Estado polonês, ou seja, ele ainda era o que a gente pode dizer submetido, né, ao Estado polonês. E então ele trata de uma forma vamos dizer assim, de dentro, né, dessa opressão. Não é de fora, né? Não é como a gente, por exemplo, está falando aqui deles, de dois grupos políticos em guerra. Mas ele estava lá dentro, ele já estava submetido, ele não tinha opção, né? Mesmo que ele tivesse uma crítica, e ele faz essa crítica aos intelectuais que ele retrata, né? Principalmente aquele que é o responsável por nomear ele como embaixador, né? Tem um dos personagens, não me lembro se é o Beta ou se é o Gama, né? Acho que é o Gama, né? O Gama Gama. né? Não é o Gama? Que é o cara que é o antissemita, né? É uma personagem interessante, cara. Ele era antissemita e ele tinha todo o traço de uma pessoa que hoje a gente chamaria de direita. E ele é um dos caras que vão ocupar posições importantíssimas no governo comunista da Polônia, né? Então,
o que me chama atenção, quer dizer, o que eu quero chamar atenção também para quem está ouvindo a gente, é que esse relato é importante justamente por isso, porque é um testemunho de uma pessoa que está ali vivenciando aquela situação, né, de ser submetido também, né? E aí hoje a gente está numa condição muito confortável de falar de fora, e de olhar, mas naquela condição que ele estava ali não tinha não tinha essa possibilidade, né? Ele veio ter essa possibilidade depois, em 53, né? Quando ele deserda, não é isso? 51. Ele 50, publica, em é? 53 ele ganha o Nobel. 53 que ele ganhou o Nobel. Então, assim, não sei se eu estou enganado, você pode me corrigir, mas a impressão que me dá é isso, que pelo menos parte do livro ele está escrevendo, ele está na situação ainda de submetido ali, né? Como uma pessoa que está com várias questões, né? De saber onde ele se posicionar, né? Em determinado momento alguém chama ele, não, vocês são fracos, né? Vocês são fracos, né? Se dirigindo a ele. E aí ele comenta, não, nós somos, realmente, eu acho que nós somos fracos, mas intelectualmente falando, talvez seja melhor ser fraco. Porque quando você quer demonstrar força, às vezes você cai na armadilha mais facilmente, né? De, eu sou assim, eu sou assado. E a mente, vamos dizer assim, a mente perturbada dele, talvez que tenha salvado ele dessa completa submissão, né, ao Estado totalitário, né? Em português, a gente não tem uma palavra para denominar essa postura do Milash, né? De independência, né? Acho que a palavra mais próxima seria isso, né? Seria um cara independente. Em Uhum. inglês, a gente tem um conceito que existe para isso, né? Que é o Maverick. O Maverick, que é o cara rebelde mesmo. Mas não é rebelde no sentido de só ser contra alguém, não. É um cara que é rebelde por si. É um cara que evita se dobrar o joelho, né? Coisa que ele fez. De fato, quando no processo de escrita do livro, ele ainda era diplomata. Ele era embaixador ainda. Ele fazia essa ponte aérea, né? Washington, Varsóvia. Então, ainda era funcionário do Estado. No momento que ele termina a escrita do livro, é quando ele deserda. Porque ele sabia que no dia que publicasse isso, ele não poderia mais voltar para a Polônia. E, de fato, ele não volta até o fim da Guerra Fria. Agora, para chamar, assim, né? é, ele, é, esse processo que ele faz de quebrar a cabeça, né, que a pessoa quebra a mente para ter duas morais diferentes, contraditórias, mas que existem de forma paralela na cabeça da pessoa. Ele dá um nome para isso, que é Ketman. E esse conceito ele não inventou, né? Ele pega de um outro autor, um intelectual francês, que é o Arthur de Gobineau, que ele visitou o Irã, né, na época chamava Pérsia, nos anos 1850, por aí. Ele também fazia um papel meio que diplomata do Império Francês na Pérsia. E no contexto da obra do Gobineau, né, que era sobre o islamismo no Oriente Médio, ele fala isso, né, é uma obra meio autobiográfica também. Então ele fala também em primeira pessoa. O Gobineau ele conheceu persas que aceitavam por fora a religião muçulmana, que era a religião de Estado, né? Mas que por dentro eles eram outra coisa. Ou eram ateus, ou eram cristãos, mas não eram muçulmanos, mas professavam a fé para não ter problema com o Estado. E tanto é que o Gobineau, no livro dele, e o Milash cita isso também no Mente Cativa, fala que o Gobineau nunca conheceu um muçulmano verdadeiro na Pérsia, porque todos tinham algum grau de Ketman, que é esse exercício de. Só que no caso do Gobineau, era um exercício consciente. A pessoa fazia de forma deliberada. Ela sabia que estava quebrando a cabeça em duas partes. Ela é uma operação consciente, então ela não vivia em contradição interna. Ela não vivia essa contradição, porque ela sabia que o que ela fazia para fora era para sobreviver, para não ter problemas. E que o eu dela de verdade era o eu que ela mostrava para os amigos, para a família, enfim. A pessoa não tinha esse conflito interno. No caso dos intelectuais que viviam na Polônia, é essa chave que vira. As pessoas faziam isso de forma inconsciente.
E por ser de forma inconsciente, por ser de uma forma não deliberada, que não foi uma escolha pensada, a pessoa vivia na cabeça, na sua própria cabeça, esse conflito interno. Chega ao ponto extremo que ele fala do gama, não, do gama não, do beta, que é o Tadeusz Borowski, que era um escritor meio romancista e tal. Das quatro pessoas que ele fala sobre, esse aí é o que viveu menos tempo, ele se mata. Ele tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, se não me engano, um cara jovem. Por quê? Porque ele não aguentou isso. O Milage, ele dá como causa da morte esse conflito interno que esse cara vivia. Porque tanto o Tadeusz Borowski quanto o Alpha, né, que é o professor, o Jesse Andrzejewski, minha pronúncia aqui em polonês está muito enferrujada, mas o Alpha, né, esse professor, ele, tanto o Alpha quanto o Beta, eles passaram processos meio semelhantes. Só que o Alpha ele conseguiu manter essa postura quebrada até a velhice. Ele não quebrou fisicamente, embora mentalmente ele estava todo quebrado. Ele passou de ser um crítico do regime stalinista para ser um propagandista. E é um propagandista sincero, assim. Não era um propagandista para só não ter problema. Ele, de fato, compra a ideia do regime. E o Beta também faz isso, né? Ele faz umas artes, o regime stalinista, só que ele acaba não aguentando e se mata. O, esse processo é o que o Milá chama de Ketman. Só que, repetindo, né? Diferente do Ketman original, né? Da Pérsia, dos anos 1850, em que a pessoa, de forma consciente, fazia essa quebra. Esse Ketman que ele descreve, dessas quatro pessoas, não era de forma consciente, era de forma inconsciente. Da pessoa quebrava. Aí, acho que dá pra gente relacionar também com uma outra obra de outro escritor muito famoso, né, que é o George Orwell, que esse livro foi lançado em 51, né, 1951. Anos antes, poucos anos antes, em 48, o George Orwell lança o 1984. E o George Orwell, ele cria um conceito para denominar isso, né, que é o duplo pensar, que é igualzinho o Ketman. O duplo pensar é isso, a pessoa lá incorpora dois pensamentos que são antagônicos, se chocam entre si, mas que na cabeça dela eles andam de forma paralela. E enquanto ela não for submetida a um conflito que ponha esses dois dogmas de frente para o outro, ela vai tocando a vida de forma meio que no automático, né? E é, eu com certeza o Orwell ele inspirou um pouco, sim, o Milash. Ele leu o Orwell, e, mas como eu pesquisando, acabei vendo isso, né? Ele leu o Orwell, mas como ele queria fazer uma obra de não ficção, ele optou por não usar essa ideia do duplo pensar. Acho que de fato influenciou muito ele. E esse Ketman que ele fala, ele divide, né? Tipo, não existe só um tipo de Ketman. Ele divide em uns 6 tipos, 7 tipos, se eu não me engano. Existe o tipo mais básico, né? Que é esse original que ele fala, que é o Ketman religioso, né? Que a pessoa aceita o stalinismo por fora, mas que por dentro ela segue anti-stalinista. É o único Ketman que ele fala que a pessoa não quebra mentalmente. Ela sabe disso. Ela sabe que ela está enganando o Estado. Mas todos os outros, a pessoa tem algum grau de fissura interna. O grau mais alto é esse Ketman, meio que chama de Ketman absoluto, né? Que a pessoa, de fato, ela aceita. E pronto. Ela não questiona mais. Aliás, não é que ela não questiona conscientemente, mas no âmago dela fica aquele incômodo. Ela expressa, ela tem um incômodo, ela tem uma angústia, mas aquilo é visto como errado. A, Porque a gente também tem que entender como é que era vendido o comunismo, né? Não só o comunismo, mas qualquer ideologia totalizante, né? Você não pode ter contradição interna, né? Tipo assim, o mundo prometido, o mundo vindouro, esse novo mundo, esse novo homem, ele é um mundo melhor do que o de hoje. E, e ir contra isso é meio que, de certa forma, um pecado. Porque vai se criando toda uma liturgia, né? Toda uma explicação totalizante do mundo que meio que não permite crítica, porque qualquer crítica a isso é uma negação a essa proposta de novo mundo. E, na época, eu acho, é muito difícil, né, ir contra isso. Tem uma questão muito psicológica, né, que o ser humano é um animal gregário, né? A gente acaba procurando meio que naturalmente grupo, pessoas que validam as opiniões. É difícil ser uma pessoa independente e arcar com as consequências, porque ainda tem isso.
A pessoa que é independente, ela tem que meio que bancar, ela tem que bancar essa postura. É, seja, e isso é cobrado de várias maneiras. Tipo, não precisa chegar ao extremo da pessoa ser perseguida fisicamente pelo Estado. Ela pode sofrer um problema no emprego, ela pode ter problemas de relações pessoais, ela pode ser uma pessoa de poucos amigos, pode ficar sem amigos. E amigos são importantes para a gente viver. Ninguém vive sem amigos. Ela pode ficar sem propósito de trabalho. Então, muita gente acaba se acostumando a não ver certas coisas para que tenha uma vida mais próspera possível, né? Então, assim, ele acaba denominando esse processo de Ketchum, ele vai descrevendo como esse processo vai acontecendo nessas quatro pessoas. Como elas vão quebrando por dentro e, e meio que ela vai, quando ela chega ao fim da vida, né? Meio que já tá morta já. Tipo assim, ela já tá morta intelectualmente. Que nem eu falei, que nem eu falei não, que o Diogo falou, né? Não são pessoas incultas, são intelectuais, são professores, são artistas, tipo, não são pessoas ignorantes, analfabetas. A gente pode ter aquela imagem estereotipada, né? A pessoa que é ignorante, que não lê direito, então ela é facilmente dominada, né? Não, são pessoas que são eruditas, têm carreira acadêmica, que o Ralph era professor universitário, construiu toda uma carreira acadêmica, de crítica também, ele viu a ascensão do stalinismo na Rússia, ele criticou isso, mas quando chega lá onde ele está, ele dobra o joelho e passa a justificar isso. Então, essa, essa quebra de moral, essa quebra de ética, que é mais interessante nesse livro, que é o ponto central, né, do pensamento do Milash. E é muito interessante isso, William, porque isso, de novo, né, pegando onde me pegou e por que que eu fui atrás desse livro, é, isso foi, inclusive, numa época que a gente estava discutindo muito essa ascensão do bolsonarismo no Brasil e muita gente, inclusive uma boa parte da esquerda, né, entrava naquela coisa do gado e da ignorância, né? Então são pessoas ignorantes que estão que foram para um espaço ali de bolsonarismo e na verdade a gente tinha exemplos, inclusive razoavelmente próximos, né, de amigos que não eram esse estereótipo e que fizeram uma transição que até talvez você pode fazer uma história, né, da onde essa coisa vai em termos de genealogia até chegar naquele estereótipo, nas conclusões que as pessoas chegavam nas discussões. E, cara, depois de um tempo, né, sei lá, 5 anos que eu não falo com a pessoa, como que essa pessoa que 5 anos atrás era isso, virou isso aqui? E, a gente não concebe, não consegue. Até que aí eu fui ler esse livro para, de uma certa maneira, entender. E, pegando um pouco do nosso momento atual, é muito doido, e falando também de polarização, né, do que a gente está nas conversas sobre as conversas para não polarizar, a gente está livres da polarização, né? A gente vê narrativas sendo criadas, narrativas sendo defendidas, em cima de alguns absurdos e sim, aí você vai vendo isso pipocar em todo lugar, né? Começou uma época, pelo menos no Brasil, tinha essa coisa meio bolsonarista, que misturava um pouco trampista, algumas teorias da conspiração, um tanto quanto muito elaboradas. E aí a gente começa também a ver recentemente, né, aquelas justificativas absurdas inventadas propositalmente pelo Putin para entrar na Ucrânia, e as discussões que eu tinha com as pessoas, amigos meus mais progressistas, entrando nessa vibe, nessa justificativa, eu falei, cara, peraí, só pesquisar um pouco, pelo amor de Deus, né? Não, não vai por esse caminho. E a coisa ia, né? E aí entra toda a disputa de narrativa em relação ao pogrom ali, do Hamas assim a coisa vai entrando, né? Os levantes, né? Das universidades americanas, né? As melhores, a Ivy League americana, né? E o posicionamento. Então, assim, a gente está falando de movimentos no core do espaço intelectual.
se polarizando. E aí a gente pode depois até pensar em fazer um paralelo, né? O Rafa falou, cara, aquele ambiente era muito específico, era guerra, as pessoas tinham medo e tal. Cara, o que que a gente está vivendo agora que essas pessoas estão fazendo o mesmo movimento? Se lá era de fato uma guerra quente acontecendo, e a gente ainda não tem essa guerra quente, e esse movimento está acontecendo de maneira parecida, ela vem de um medo, e ela vem de um espaço estranho, né? E como que a gente desata essa bomba, né? Tem jeito de desatar antes que a coisa, né, avance, mas assim, eu acho que assim, no final do dia, foi um pouco esse incômodo que para mim não entrava na minha cabeça como pessoas intelectuais, artistas, etc., conseguiu fazer essa guinada de uma maneira tão sincera, como o William me falou, ao mesmo tempo vendo esses movimentos tão recentes, né? Essa guinada bolsonarista, com a gama de intelectuais se enveredando por isso, e agora esse momento de guerra de narrativas intensa da galera abraçando isso e indo cada vez mais para esse extremo. Então, acho que a conexão que eu faço foi o motivo que me fez querer ler, que era esse incômodo de ver sei lá, essa alquimia, essa transformação, essa mudança de estado em um espaço que eu não esperava, que era um espaço de pessoas, né, talvez assim, com uma certa clareza. E aí essa transformação talvez tenha um gatilho que pode ser algum medo muito intenso. Né? E essa questão que o William falou também, do entorno ser muito é, um tanto quanto coercivo, né? Do tipo, se eu me posicionar contra esse meu entorno, que são os meus amigos, que são as pessoas que fazem parte da minha rede de trabalho, que vão me dar um trabalho que eu vou conseguir, né? O meu networking, né? Se meu networking é tão coercivo a ponto de eu não poder me expressar, eu fico nesse espaço, né, do Catchman, e aí tem vários graus, né? Se você consegue fingir ser um infiltrado, ou se você, na verdade, acaba criando duas morais e tocando a vida desse jeito, mas até existe uma linha, né? Eu sempre falo com alguns amigos nesse caso do bolsonarismo, eu falo, cara, qual que é a linha para você? Se essa linha for passada, você percebe uma mudança de estado? Qual que é o teu limite, né? E aí o meu ponto é esse, assim, qual que são os limites dessas pessoas da insuportabilidade de você ver um cenário mudando a ponto de ele se reverter e falar, cara, não, eu preciso me levantar contra esse meu entorno, mesmo que isso interfira na sua vida pessoal, nas suas redes de amizades e no seu trabalho, né? Eu acho que esse é o ponto para mim hoje, que a gente está num processo. A gente já está mais ou menos um tempo bastante grande, né? A gente está caminhando para encerrar, né? Porque por causa do nosso horário de dormir, né? Que não está dando uma coisa só. Mas, assim, sem querer finalizar, mas já dando um pouco uma pitada final, fazendo um link aqui que o Vila me falou sobre a questão da gente precisar de ser gregário, né? O ser humano é gregário. Eu lembro de uma outra coisa que o autor fala no livro, que é a questão do que o totalitarismo oferece de bom para o intelectual, que é a aproximação com o povo. Isso é muito interessante o que ele fala, né? Assim, que o intelectual, quando ele vê que ele tem acesso ao povo, né? Que ele pode falar diretamente ao povo, ele ganha relevância, vamos dizer assim. Ele sente que ganha relevância. E aí ele tem uma passagem que eu busquei aqui, que eu acho que resume isso, que ele fala: o escritor se submete não só porque quer salvar a própria pele, ele teme por alguma coisa mais valiosa, o valor de sua obra. Isso eu acho que é muito atual, sabe? Eu acho que a gente, em conversas fora daqui, né, a gente volta e meia trata de como, por exemplo, o jornalismo no Brasil, ele se submete, né?
vamos ser, vamos ser literais aqui. E por que que ele se submete, né? Porque eu acho que tem isso aí que o William falou, porque é uma coisa de você tem um público, né, que vai te ouvir, né? É diferente você ser um maverick, igual o William falou, né? De você ser um rebelde, que não, igual nós aqui. Nós somos um tipo de rebeldes, né? Nós estamos falando para pouca gente, né? Aliás, nós estamos falando para nós, em primeiro lugar, né? Se tiver mais gente ouvindo, que ótimo, né? Mas a gente não tem essa pegada, vamos dizer assim, que o intelectual ali tinha, né? Que estava preocupado, porque ele precisava daquele, vamos dizer assim, daquele reconhecimento, né? Então é isso, assim, acho que eu prefiro que não finalizar hoje, porque eu acho que o Willem está mais assim, tem mais contribuição, né? Vamos ser claros sobre essa obra que eu acho que é muito importante, né? Como o Willem falou, 1984 e esse livro são muito importantes, né? Porque o 1984 a ficção e esse livro é a não ficção. Isso eles tratam do mesmo tema, né? Do mesmo tema, né? Acho que foi bem lembrado essa questão do público, né? E para pegar essas duas histórias, né? Acho que vai dar muito a pensar. O pessoal que vai ouvir, que vai ver esse vídeo, vai dar muito a pensar. Essa questão do intelectual ter um público também é uma vaidade, né? É uma vaidade. A pessoa, ela quer ser reconhecida, né? Quer ter o nome dela circulando no meio, né? Para ver como isso é muito antigo, né? Se a gente voltar 2000, mais de 2000 anos atrás, a gente vai pegar o filósofo claramente democrático, que era o Platão. Ele, antes dele fundar a academia dele, ele tentou fazer um experimento social, né? Ele foi para Siracusa. Em Siracusa, na época, que é aquela ilha da Itália, né? Na ponta da bota da Itália, era governada por um tirano, que era o Dionísio. E o Platão, que claramente era um cara que criticava a democracia ateniense e louvava o regime de Esparta e de Siracusa, ele se ofereceu para fazer uma espécie de consultoria, o tirano de Siracusa. E ele foi expulso. É, nem Siracusa, depois nem Esparta quiseram ele. Ou seja, a liberdade que ele tinha de criticar a democracia, que só tinha Atenas, ele não teria outro lugar. Os regimes ideais regimes que ele idealizava, né? É, ele não teria espaço nesses regimes que existiu de fato, que era na antiga Esparta e em Siracusa. O tirano expulsou ele de lá. E para ver como essa história da vaidade, né? Do acesso, e pessoa que teria um acesso ao povo de Siracusa e não teve. O Dionísio tirou ele de lá. E uma outra história, bem mais recente, né? Que também se passa na Guerra Fria, são de dois. Eu acho muito bacana essa história, que ela é muito icônica nesse sentido, né? São de dois intelectuais franceses. Um é o Jean-Paul Sartre e o outro é o Albert Camus. O Paul Sartre, para quem não sabe, ele era notório esquerdista, comunista, enfim, militou, apoiou o MAD em 68, enfim. Quando o Stalin morre e assume o Nikita Khrushchev, ele vai promover um processo que chama de desestalinização. E eu me esqueci qual era a reunião, mas na primeira reunião do Partido Comunista da União Soviética, que ele preside, como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, ele vai ler hoje em dia o que hoje em dia é chamado de discurso secreto. E nesse discurso, ele faz uma série de denúncias a várias políticas do Stalin, de perseguição, de sumiço de pessoas, deportação forçada, troca de populações, que é para tirar esse culto à personalidade que existia na União Soviética stalinista, né? Stalin morreu e teria que fazer uma nova. Ele queria de fato tirar esse culto, despersonalizar o Estado soviético, não deixar mais Estado stalinista. Pois bem, o Paul Sartre e o Camus tiveram duas posturas radicalmente diferentes. O Paul Sartre, ele temeu
por essa manobra do Khrushchev, porque ele receava que se os trabalhadores franceses e europeus, em geral, soubessem disso, a, eles ficariam sem motivação para lutar pela revolução. Perderiam aquele horizonte mesmo, porque é um horizonte. A pessoa assume aquilo como horizonte. Eles perderiam esse horizonte, ficariam apáticos. E o Camus falou que não, que essas coisas tinham que ser ditas, tinham que ser conhecidas, e que se fosse necessário quebrar uma ilusão, que se quebrasse mesmo. E as pessoas teriam que ser capazes de construir um novos horizontes. É, o Camus ele foi boicotado na intelectualidade francesa da época. E o Camus também foi outro Nobel de Literatura, né? E é um dos escritores que, infelizmente, morreu muito novo, morreu no acidente de carro, tinha 48 anos, se eu não me engano, não chegou a 50 anos. Mas o Camus, ele sofreu esse boicote. Ele denunciou também os crimes do Stalin dentro de uma intelectualidade que queria manter aquele horizonte, mesmo que fosse um horizonte falso. Porque, é, de certa forma, o totalitarismo ele te oferece um horizonte, né? Ele te oferece isso. E para as pessoas, isso é muito importante. É muito importante você ter alguma coisa para que ter alguma motivação para levantar todo dia, né? E isso pega muito, eu acho, que na psique, sabe? O totalitarismo, ele te oferece isso. Olha, se você fizer tal coisa, te prometo esse mundo. E antecipando já qualquer crítica que a gente possa ver, que a gente vai ter aqui, o Milas, ele não era anti-esquerdista, nem antidireitista. Ele não tocava nesse assunto, ele era anti-autoritário. Então, não se trata de ser anti-esquerda, anti-direita, isso é indiferente, as pessoas podem ser o que elas quiserem. A questão é, é você ter uma ética, uma coisa que o Kant falava, né? Você tem um imperativo categórico. Eu tenho uma ética única. Eu tenho uma conduta única. Então, eu não posso elogiar uma ditadura de um lado e criticar outra ditadura só porque uma é de esquerda e outra é de direita. Não cabe isso. A pessoa que faz isso é uma pessoa que está quebrada por dentro, usando o pensamento do Milacho. Ou você é anti-autoritário e critica qualquer tentativa de autocratas se estabelecerem, qualquer tentativa de uma pessoa ou de uma organização ser senhor de alguém, ou você na verdade não é tão anti-autoritário assim. Você é a favor de autoritário dependendo da cor que ele vai vestir. Então é nesse ponto que o Milas toca. Não é ser anti-esquerda ou ser anti-direita, não. É ser anti-autocrata. Ponto. E que é importante, sim, claro. Quando ele fala aqui, olha, se for necessário a pessoa enganar o patrão, enganar colega de trabalho para sobreviver, tá válido. Porque é uma escolha consciente. Isso ele fala, a pessoa escolhe enganar os outros, mas para sobreviver, para não perder a família, não ter problemas com o Estado, enfim. Como ocorre até hoje, né? Em vários países que são ditaduras. Mas uma coisa que ele fala, mas o problema não é esse. O problema é quando a pessoa, de forma inconsciente, dobra o joelho para justificar a autocracia e perde aquela alma, né? Aquela coisa que torna a gente humano, né? Que é a curiosidade, a independência, a busca por algo que muitas vezes a gente não sabe nomear, né? Mas que às vezes é chamado de liberdade, né? E liberdade não é só liberdade física da pessoa ir para um local, não. É liberdade de pensar também. Pensar livremente. Expor isso. E tanto é que é engraçado, né? Que quando a gente fala de censura, chega ao ponto, para ver, ó, acho que chega ao ponto que os quatro personagens do livro dele, chega ao ponto que o Estado não mais censurava eles. Eles se censuravam. E a pessoa se censura, no caso do livro, porque ela aceita a dominação, mas pegando para hoje em dia, né? Pegando, não pegando uma situação específica, né? Mas falando no geral, a pessoa se censura porque ela não quer ser mal vista, ela pegar mal, criticar o governante do momento, ela não quer ficar sem amizades, ela não quer perder o emprego. Quer dizer, ela não quer criar um climão, né? No trabalho,
na mesa de bar, né? Ela meio que se cala, porque ela sabe que os amigos dela não vão gostar. Ela não quer ser cancelada. Não quer ser cancelada, que é a pior coisa do ser humano, que é um animal É, muito e ela não quer gregário. atrapalhar o curso natural da história, né? Também tem isso, né? É autocensura. Então, eu acho que isso que é importante, sabe? Tipo, o Camus bancou a escolha dele. Quando o Camus fala pro Sartre, "Ó, tu tá errado, tá justificando o totalitarismo. É essa a revolução que vocês estão pregando, os trabalhadores no poder, porque na prática não foi isso. É. Então, e o Camus sofreu por isso, mas ele não mudou de postura, sabe? Ele bancou, ele foi um rebelde, de fato. Porque tem gente que confunde muito, né? Hoje em dia a palavra rebelde, né? Parece que rebelde é então ser anticapitalista, né? Mesmo que a pessoa endosse uma ditadura de esquerda, né? Ela é vista como rebelde. Mas tem que recuperar a palavra original de rebelde, né? Que é ser anti qualquer dominação. Não Uhum. interessa o quão rosa esse mundo tá prometendo. Porque no fim das contas só vai vir escuridão mesmo. Ouviram? Antes de terminar aí o que você está falando, só para ilustrar essa história, no próprio livro ele tem uma referência, ele faz uma referência ao Neruda, o Pablo Neruda, que é um poeta chileno, comunista, né, também, que tem uma obra importante. Ele fala em determinado momento, ele fala assim: quando contrasta a loucura do mundo capitalista com a vida feliz e alegre do povo da União Soviética, eu deixo de acreditar nele. Eu acredito nele enquanto escreve sobre o que sabe. Paro de acreditar quando ele começa a escrever sobre o que eu sei. É muito legal isso, né? Ele dá Rafa, você acabou de encerrar o nosso episódio. Não há mais o que dizer. Eu agradeço a todo mundo. Excelente, muito bom. Não, pessoal, é isso. Eu agradeço pela conversa. Eu achei muito importante isso, né? Porque a, a, a- às vezes o problema não é as pessoas não aceitam uma doutrina, não, por questão de conteúdo, né? Elas aceitam uma questão emocional mesmo. Elas querem ser no grupo, elas querem sentir pertencente a alguma coisa. E hoje em dia, né, no mundo cada vez mais influenciado por mídia social, né, que cancelar alguém é muito fácil. Acho que tá mais a gente demanda mais gente assim, né, que não, que critique, banque as consequências disso, claro. Cada pessoa, né? Tem gente que não tem condição, tem gente que precisa de um emprego, precisa, enfim. Mas que apareçam mais pessoas que põem dentro da ferida e falam assim, olha, por que aqui é um critério e aqui é outro critério? Por que não o mesmo critério para outras coisas? E por fim, que as pessoas conheçam mais a obra do Milacho, né? Eu acho uma obra muito importante, é um livro denso, como eu falei, é um livro muito denso, é para ler devagarzinho, mas é uma obra muito boa. Eu acho muito boa. E é a partir da obra dele que as pessoas se interessem por ler outros autores também que estudam intelectuais da política. Ah, tem o Maquila, o Raymond Aron, enfim. Espero que você se interesse por isso e que mergulhe fundo. até a próxima, então, né? Até a próxima, muito Quem bom. Até a sabe a gente, próxima. um momento para frente, a gente lê o Mark Lilla também, né? Exato. Valeu.